Prosseguindo, pessoal, essa aula aqui vai ser um pouquinho mais curtinha porque eu vou tratar com vocês somente dos fundamentos dos direitos humanos. É que o nosso próximo conteúdo são as características ou especificidades dos direitos humanos, um conteúdo um pouco maior, e eu acho que fica um pouco mais bem organizado aí para vocês se a gente separar esses temas em aulas diferentes, tá? Então, rapidamente, vamos tratar dos fundamentos dos direitos humanos e lembra que eu falei para vocês na aula passada? Quando eu falo a respeito de fundamentos dos direitos humanos, eu quero responder a pergunta: da onde você tirou que você tem direitos humanos? Que ideia é essa? Da onde você tirou essa ideia? Então, os fundamentos dos direitos humanos, quando estudamos os fundamentos, nós estamos estudando aquilo que embasa o estabelecimento dos direitos humanos no âmbito internacional. O primeiro dos fundamentos, nós já falamos dele na aula passada, é o justnaturalismo. Então aqui nós vamos revisá-lo. O justnaturalismo sustenta que os indivíduos são titulares de direitos de origem divina ou decorrentes da razão humana. Isso aqui é interessante. Vale lembrar que o justnaturalismo fala que nós temos direitos que são anteriores e superiores ao Estado. Só que nós podemos dividir o justnaturalismo em dois: um justnaturalismo religioso e um justnaturalismo relacionado à razão humana. O justnaturalismo religioso, ele vigorou principalmente durante a Idade Média. Então eu tenho direitos que são anteriores e superiores ao Estado, mas são direitos que me foram dados por Deus. E a concepção de direitos não era tão bem elaborada assim, tá bom? Eu era merecedor de respeito, de consideração. Se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, se Deus habita em mim, então eu sou merecedor de consideração. Era aí uma ideia um pouco ainda mais rudimentar que a ideia justnaturalista lá do iluminismo. O justnaturalismo que surgiu com o iluminismo é um justnaturalismo relacionado à razão humana. O iluminismo, ele se recusa, ele é contrário a essa ideia de que quem colocou o governante lá foi Deus. Enfim, o iluminismo, ele quer romper com a religião e busca a valorização do ser humano, busca a valorização da razão humana. Então, esse justnaturalismo do iluminismo é um justnaturalismo relacionado à razão humana. Razão humana esta que concebeu os direitos naturais. Então, os direitos naturais prevalecem sobre as leis dos homens e independem de se encontrarem formalmente reconhecidos. Servem de limite à atuação estatal, que somente se mostra legítima quando estiver em conformidade com esses direitos. A teoria justnaturalista teve importantíssima contribuição para o reconhecimento de que os indivíduos são dotados de direitos e vinculados, e esses direitos são vinculados à sua própria natureza. Só que, juridicamente, essa teoria recebe críticas porque tem bases metafísicas, ou seja, os direitos foram dados por Deus. Os direitos são decorrentes da razão humana, são entidades metafísicas, são entidades não palpáveis, que não existem na realidade concreta. Não estou falando que Deus não existe, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Só estou falando que é uma entidade, de fato, metafísica, que vai para além da realidade palpável, tá bom? Então, juridicamente, essa teoria recebe críticas por suas bases metafísicas e por sustentar a imutabilidade do conteúdo dos direitos. Isso aqui é interessante, porque nós temos direitos que são os mesmos desde lá de trás, antes do nascimento do Estado. Os direitos fundamentados no justnaturalismo são comumente chamados de direitos dos homens, como nós vimos quando estudamos a distinção entre direitos humanos e direitos dos homens, tá bom? O justnaturalismo precisou ser aprimorado, e ele foi aprimorado pelo justpositivismo. O justpositivismo rejeita essas ideias justnaturalistas e estabelece um novo fundamento para os direitos humanos. O justpositivismo entende que nós somente podemos considerar como direito aquilo que esteja
positivado em normas jurídicas, ou seja, aquilo que esteja escrito. O juspositivismo sustenta, portanto, que eu somente posso considerar como propriamente jurídico aquilo que está positivado em normas jurídicas. Então, ele rejeita essa história jusnaturalista de que nós teríamos direitos desde lá de trás, esses direitos não precisam estar escritos. O juspositivismo fala, precisa sim, porque se não estiver escrito, eu não posso considerar que isso é direito. Então, para o juspositivismo, os direitos humanos têm como fundamento a norma escrita. Tem como fundamento os tratados e convenções internacionais em que eles estão inseridos, que os prevêem, as declarações de direitos humanos. E para o juspositivismo, tudo aquilo que não consta da norma escrita não é direito. Pode ser moral, pode ser, sei lá, um valor religioso, pode ser um valor ético. Então, o juspositivismo fala, o jusnaturalismo, isso aí tudo que você está falando, essa história aí de que o direito à vida é antes do Estado, direito à liberdade antes do Estado, eu só acredito que isso aí é direito se houver uma norma prevendo isso de forma escrita. Se não, pode ser até uma regra de conduta legal, bacana para a convivência entre os seres humanos aí, que você respeite a vida, que você respeite a liberdade. Mas se não está escrito, não é uma norma jurídica, tá? Então, olha lá, o juspositivismo sustenta que somente se pode considerar direito aquilo que esteja positivado, escrito em normas jurídicas. O juspositivismo nega, portanto, a ideia jusnaturalista de que existiriam direitos anteriores e superiores ao direito estatal. Se é necessário que o direito esteja escrito, eu só posso falar em direito depois do surgimento do Estado, porque é o Estado que aprova leis escritas, tá? Então o juspositivismo está aí um outro ponto de diferença gritante entre jusnaturalismo e juspositivismo. O jusnaturalismo entende, como já dissemos várias vezes, que existem direitos anteriores ao Estado. O juspositivismo fala, essa história de previsão de direitos somente se torna possível a partir do surgimento do Estado, porque é com o Estado que eu posso criar normas escritas. O juspositivismo defende uma rígida separação entre, de um lado, as normas jurídicas, que precisam estar escritas, e, de outro, valores morais, sociais, religiosos, filosóficos, políticos e etc. Esses aí não precisam estar escritos, tá? Os direitos naturais seriam, então, regras morais, regras filosóficas e não jurídicas. O juspositivismo defende que não existe outro fundamento para a proteção de direitos que não a norma positivada. O juspositivismo, portanto, sustenta que os direitos têm um único fundamento, a norma positivada. Se os direitos, inclusive os direitos humanos, não estiverem previstos na norma positivada, não podem ser considerados direitos. O positivismo jurídico foi criticado por ter servido de fundamento jurídico para as atrocidades cometidas pelos regimes nazista e fascista. Por quê? Porque se o positivismo fala o seguinte, olha, o direito é aquilo que está previsto nas normas, é aquilo que está previsto em normas escritas, é aquilo que está positivado. E eu não considero direito os valores sociais, valores religiosos, valores políticos, valores, enfim, morais. Se eu tiro tudo isso do direito, vocês concordam que a norma escrita, o papel, como se diz, o papel aceita tudo. Então, para o juspositivismo, seria plenamente possível, e eu deveria de fato considerar isso como uma norma jurídica, se surgisse uma lei, por exemplo, criando uma norma, uma lei, um procedimento totalmente racista. Um procedimento para confiscar bens de judeus. Uma norma que determinasse que você mandasse esses judeus para o campo de concentração. Se somente o que é previsto na norma é direito, e é direito tudo o que está previsto na norma, o juspositivismo não consegue evitar a criação de normas racistas. E foi justamente
em um contexto em que no direito o juspositivismo estava com um grande prestígio, que surgiram os ordenamentos jurídicos da Alemanha nazista e da Itália fascista, e nesses ordenamentos jurídicos as normas mandavam que se adotasse, que fossem adotados os comportamentos racistas e discriminatórios contra judeus, contra negros, contra ciganos, contra homossexuais, contra grupos vulneráveis e minorias, o que hoje a gente considera, né, grupos vulneráveis e minorias de maneira geral. Tanto é que depois, quando os nazistas, tendo terminado a guerra, quando os nazistas foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg, muitos deles diziam: eu só estava cumprindo ordens, e ordens legais, porque são ordens emanadas do ordenamento jurídico do meu país, mas um ordenamento jurídico completamente grotesco e detestável, não é? Então o juspositivismo, embora ele tenha trazido essa noção importantíssima, que até hoje vigora, né? Se eu perguntar para você o que te faz pensar que você tem direito à moradia, você vai falar: pô, tá previsto na Constituição. Isso é juspositivista, essa sua resposta é juspositivista. Você está se valendo de uma norma escrita para poder falar: olha, eu tenho um direito, tá? Então, embora o juspositivismo seja muito importante, ele recebe essa crítica aí, tá? Os dois principais fundamentos, pessoal, são o jusnaturalismo e o juspositivismo. E eu tenho certeza absoluta, confiança de que eu preparei vocês aqui suficientemente para vocês responderem uma questão escrita a esse respeito, uma questão oral a esse respeito, tá? Então, não precisa se assustar, não precisa querer ir atrás de saber mais, não precisa. O que você ficou sabendo aqui, aquilo que eu te passei aqui, é mais que suficiente para você matar qualquer questão, tá bom? Outros fundamentos, eles surgem com uma importância menor, tá? Mas às vezes podem aparecer. Então vamos lá. Fundamento racional. O fundamento racional fala: olha, não tem nada dessa de direito natural, antes os direitos existem já antes do surgimento do Estado, ou eu só vou considerar direito aquilo que tiver escrito. Não, não. Eu considero direito e, portanto, eu posso considerar como fundamento dos direitos humanos a capacidade humana de raciocinar. Se o ser humano tem capacidade de raciocinar e de conceber um determinado direito dentre os direitos humanos, então eu devo considerar que aquele direito existe, tá? Os direitos humanos são, portanto, aqueles que a razão humana identifica como essenciais aos seres humanos. Fundamento moral. Os direitos humanos são extraídos dos valores éticos considerados essenciais pelos seres humanos. Então, os direitos humanos são aqueles decorrentes dos principais valores que são vigentes, que são adotados, que são tidos como essenciais em sociedade, como, por exemplo, justiça, equidade, tá? Não discriminação, enfim, valores nesse sentido. Desses valores surgem os direitos humanos. Então, esses valores morais, éticos, para o fundamento moral, esses valores são o fundamento dos direitos humanos. Dignidade humana, pessoal. Dignidade humana. Esse daqui, eu diria para vocês que, sem prejuízo dos demais, a doutrina fala que todos esses fundamentos, atualmente, eles se somam, tá? Mas a dignidade humana tem uma importância especial. Os direitos humanos, como eu pus aqui no material para vocês, decorrem do reconhecimento e, portanto, de um relativo consenso na comunidade internacional de que todos os seres humanos são dotados de dignidade humana e que, portanto, os direitos humanos em seu conjunto protegem diferentes aspectos da dignidade humana, seja protegendo os indivíduos de violações e a dignidade humana de violações, seja promovendo a dignidade humana, por exemplo, por meio da busca da efetivação do chamado mínimo existencial. Então, atualmente, o fundamento dos direitos humanos é a dignidade humana. Lembra que quando a gente estudou o conceito de dignidade humana, eu falei para vocês da função unificadora? A dignidade humana é o grande ponto em comum de todos os direitos humanos, e dela surgem todos os direitos humanos. Então a dignidade humana atualmente é considerada o principal fundamento dos direitos humanos. Tanto é que nós podemos,
proteger a dignidade humana, mesmo em detrimento de normas escritas. Se vier hoje uma lei no Brasil aqui, mandando discriminar, mandando perseguir e matar minorias, por exemplo, é uma lei escrita, mas essa lei vai ser aplicada? É claro que não. Primeiro porque há outras leis escritas com as quais essa lei vai conflitar, Constituição Federal, por exemplo. Mas os direitos humanos existem independentemente de se encontrarem positivados, independentemente de uma concepção justnaturalista. Os direitos humanos decorrem da dignidade humana e existe um consenso na comunidade internacional de que a dignidade humana existe, todo mundo tem, ela é importante, dela surgem direitos e esses direitos, que são os direitos humanos, devem ser protegidos. Tá bom? A doutrina nos ensina que esses fundamentos se complementam, sendo, portanto, possível considerar que, atualmente, os direitos humanos decorrem de consenso existente na comunidade internacional acerca de sua imprescindibilidade para a tutela da dignidade humana, bem como de sua normatividade decorrente da previsão em tratados e convenções internacionais ou de constituírem normas de juscogens. Então, a depender de onde você tira o direito que você está invocando, você pode estar se valendo de um fundamento um pouco mais justpositivista, um pouco mais relacionado à dignidade humana, um pouco mais moral, enfim, e não tem nada de errado nisso. A doutrina entende que esses fundamentos todos se complementam. Beleza? Próximo bloco, entramos no estudo das características ou especificidades dos direitos humanos, algo que cai demais, tá bom? A gente se vê lá.